a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, meu querido do sexto ano. Bom dia, boa tarde. Eu não sei em que horário você está vendo este vídeo, mas eu espero que seja um momento muito bom. E aqui é o professor Cristiano, mais uma vez, junto com você, para iniciarmos uma nova aula de História. Estamos aí no capítulo 3, Crescente Fértil e Pérsia. E vamos dar continuidade, então. Mas antes, eu quero corrigir com você algumas atividades que eu deixei nas últimas aulas. Vamos prestar atenção aqui, então? Na aula de ontem, eu pedi que você analisasse ali um vídeo sobre os hebreus, aquele vídeo que vocês gostam sobre as grandes civilizações, aquela coleção com um desenho ali, uma linguagem bem bacana. Eu sempre coloco essas questões para que você tenha um roteiro aí, então, e preste atenção nos principais pontos do vídeo. Lembra que eu digo? Se nós estivéssemos dentro de sala de aula, iríamos assistir esse videozinho e eu ia pontuando. Mas como estamos de forma remota, eu preciso mandar essas questõezinhas para que você preste atenção, então, nestes principais elementos. Vamos para a correção, então? Vem comigo. Olha só. A questão de número 1, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser. A questão de número 1 está escrito assim: qual era a poderosa crença do povo hebreu que os fez resistir às dificuldades da história, apesar de não ter um exército poderoso? Logo no começo do vídeo, essa questão é tratada. O autor ali, o narrador, ele diz que os hebreus não tinham um exército poderoso. No entanto, apesar de terem sido dominados por diversos povos, a história dos hebreus, a cultura dos hebreus chegou até os nossos dias. Como esse povo conseguiu resistir? Qual era o seu segredo? E eu vou te dizer agora, a questão número 1, a crença de que era um povo escolhido por Deus. Os hebreus sempre se consideraram um povo escolhidos por Deus. E isso fez com que eles atravessassem a história de uma maneira incrível. E a sua cultura, a sua religião, a sua adoração a um único Deus chegou até os nossos dias. Questão de número 2. Em que livro podemos encontrar a história do povo hebreu? De acordo com o vídeo que você assistiu, na Torá. Professor, o que é a Torá? A Torá é um livro que é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Então vamos lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia formam aquilo que os hebreus chamam de Torá. E é ali que nós encontramos, então, o princípio da história deste povo bíblico. Questão de número 3. Por que diversos povos desejavam ocupar a região de Canaã? Galerinha, essa era uma região extremamente fértil. Lembra? Em meio a grandes desertos. Então, é claro que era uma região, assim como a Mesopotâmia, muito desejada por diversos povos que tentavam de toda forma dominar esta região também. Questão de número 4. Qual era o papel do patriarca entre o povo hebreu? O patriarca era o grande líder do povo, principalmente nos primórdios ali desta sociedade. A partir de determinado momento, a figura do patriarca vai ser substituída pela figura do rei. Mas, a princípio, os patriarcas, Abraão, Moisés, eles têm grande importância neste papel de liderança. Legal? Questão de número 5. Quem era o filho mais velho de Abraão? E quem era o filho mais velho de Isaac? Quantos eram os filhos de Jacó? 3 perguntas em uma só. E, na verdade, as respostas, não sei se você notou, elas já vão surgindo na própria pergunta. É isso mesmo. Olha só, quem era o filho mais velho de Abraão? Aqui tem uma pequena discussão, tá? Porque o autor ali do vídeo, ele traz como se fosse Isaac. Na verdade, o filho mais velho de Abraão é chamado de Ismael. Só que ele não entra aqui na linhagem, tá? A resposta para você aqui vai ser Isaac, porque é o que o autor lhe coloca. O que acontece? O problema é que Isaac era o filho legítimo, junto com a sua esposa, Sara, enquanto Ismael era um filho ilegítimo. Porque o que acontece? Vamos tentar relembrar rapidinho a história bíblica. De acordo com a Bíblia, Deus prometeu que Abraão teria um filho, mas os anos foram passando e nada aconteceu. Ele não tinha esse filho. Então a sua esposa falou assim: Abraão, meu velho, vamos dar um jeito, né? Faz um filho na empregada. E foi mais ou menos o que aconteceu. Abraão então teve um filho com a sua concubina. E esse filho se chamou Ismael.
Só que algum tempo depois, então, nasce o filho de Abraão com a sua esposa Sara. E este menino, Isaac, se torna, então, um novo patriarca. Na sequência, o filho de Isaac, Isaac teve 2 filhos. Aqui também temos um pequeno entreveiro aqui entre os irmãos, porque Esaú nasceu primeiro, foram 2 irmãos gêmeos, mas Esaú acabou nascendo primeiro, só que houve uma troca, não vou aprofundar agora na história, e acaba ficando com Jacó a responsabilidade de ser o patriarca. Jacó, por fim, então, tem 12 filhos que vão dar origem, no futuro, a 12 tribos, e são essas 12 tribos que vão formar o reino de Israel. Acabei já respondendo as próximas perguntas, né? Vamos ver ali, ó. Quantas tribos formaram o reino de Israel? 12. Descendentes, então, dos 12 filhos de Jacó. Por que os 10 mandamentos eram tão importantes? Galera, lembra? Os 10 mandamentos foram recebidos por Moisés. Moisés recebeu de Deus esses 10 mandamentos. Estavam gravados em pedra. E por que em pedra? Assim como o Código de Hammurabi. Lembra? Aquela ideia de perpetuar, de fazer com que aquelas leis elas continuassem existindo por muito tempo. E essas leis eram importantes para organizar a sociedade. Beleza? Questão de número 8. Cite o nome dos 3 primeiros reis de Israel. Ficou fácil, hein? O primeiro, Saul. Não é Saulo, tá? É Saul. S-A-U-L. Saul. O segundo, Davi. E o terceiro, Salomão. Os 3 primeiros reis aí da linhagem de Israel. Um outro exercício que eu tinha passado para vocês também foi o exercício da página 47. Depois de estudar os hebreus, eu pedi que você fizesse ali, conhecesse um pouco mais sobre o povo, sobre alguns costumes, alguns elementos culturais do povo hebreu, que passou a ser chamado de judeus. Vamos lá, então? Olha só, o judaísmo é uma religião milenar e estima-se que atualmente existem mais de 13 milhões de judeus em todo o mundo. A história dessa religião é tão rica quanto a sua cultura. Que tal aprender um pouco mais sobre ela, pesquisando a definição de alguns termos associados à tradição judaica? Vamos lá, então? O primeiro que aparece ali é o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah. Sabe o que é isso? Foi pesquisar, foi atrás, descobriu. O Bar Mitzvah é o momento em que o menino é aceito dentro da comunidade. Ele se torna agora adulto, ele passa agora a ser um filho da lei, ele tem responsabilidades com a comunidade religiosa, ele vai estar plenamente inserido nesta comunidade. E existe inclusive uma celebração, uma cerimônia, que é chamada de Bar Mitzvah. E para a menina, quando ela completa 12 anos, então, também automaticamente ela passa a ser Bat Mitzvah, que quer dizer filha dos mandamentos. E o Bar Mitzvah, filho dos mandamentos, filho da lei. Beleza? Vamos então agora para uma resposta sugestiva. Olha só. A partir dos 13 anos de idade, o garoto judeu torna-se um bar mitzvah, isto é, um filho do mandamento, na língua hebraica. Essa cerimônia acontece na sinagoga, que é o templo judeu. E é um momento de alegria para todos os fiéis, pois indica que a comunidade terá mais um membro pleno, o qual deve seguir todas as responsabilidades que lhe competem. Por sua vez, uma garota torna-se automaticamente bat mitzvah, filha do mandamento, quando completa 12 anos de idade. Seguindo, mais alguns termos ali. O kasher. Kasher. O que é kasher? Público pesquisou? Kasher? Kasher é a comida que foi preparada, foi fiscalizada ali para atender às normativas dos judeus. Os judeus não comem determinados tipos de alimento, alimentos que foram, por exemplo, animais que foram mortos de determinada forma, eles não comem. Determinados tipos de animais eles também não comem. Então, para que esses produtos possam ser, de fato, comidos com tranquilidade, eles precisam passar por uma fiscalização. E, uma vez fiscalizados, eles se tornam, então, kosher, que quer dizer este alimento que é propício para a alimentação, pois passou por uma fiscalização. Resposta sugestiva. Olha só, kosher é o tipo de comida cuidadosamente preparada para a alimentação dos judeus tradicionais. Em hebraico, essa palavra significa aquilo que é adequado ou permitido. De forma geral, antes de serem vendidos e consumidos, os alimentos kosher devem ser analisados por um rabino, sacerdote judeu, ou um especialista. Isso é muito sério, galera. Para vender para países judeus, onde você tem uma grande concentração de judeus, como é o caso de Israel, existem uma série de normativas que algumas empresas precisam seguir
e seguem para poder exportar os seus alimentos. Assim como para os islâmicos também. Eu sei de um abatedouro, aqui no Paraná, agora não lembro de qual marca, se era da Seara, mas um abatedouro que foi construído, os frangos morriam todos virados em direção a Meca, porque para os islâmicos, que é uma outra religião, é só um exemplo aqui, tá? É uma outra religião, estou dando um exemplo de costumes do que se refere aos alimentos. Os frangos, no caso dos islâmicos, ou qualquer outro animal, quando ele morre, ele tem que estar direcionado para Meca. Se não for assim, eles não comem, ou não podem comer, pelo menos. Então, esse frigorífico construiu o abatedouro direcionado para Meca. Pesquisaram ali, óbvio, pegaram GPS, computador, tal, não sei o que, e fizeram para que pudessem exportar os alimentos para essa região. Beleza? Mas esse é o caso dos islâmicos. Aqui o caso dos judeus é um pouco diferente. São alguns animais, como o porco, por exemplo, que eles não comem também. A parte traseira dos animais eles não comem, onde tem o nervo ciático. Então é uma série de questões ali que estão relacionadas à sua crença. Você pode concordar, você pode discordar, mas lembra, é importante sempre que nós respeitemos a religiosidade do outro. E o Pessah? O que é o Pessah? Pessah é a Páscoa para o judeu. É o momento em que ele celebra a saída do Egito. Lembra que eu disse para vocês? A Páscoa, não sei se você sabe, ela começa então na cerimônia em que os hebreus saem do Egito voltando para Canaã. Posteriormente, essa Páscoa vai ser ressignificada com a morte de Jesus Cristo. Mas Jesus morreu na Páscoa. E o que é essa Páscoa? Essa celebração. A celebração que os hebreus fazem por terem saído da escravidão do Egito e voltado para a região de Canaã. Olha só, a Pessah é a Páscoa judaica, geralmente celebrada em março ou abril, segundo o calendário gregoriano. Essa festa milenar comemora o êxodo, isso é, o retorno dos hebreus para a terra prometida, guiada pelo patriarca Moisés. E para finalizar essa primeira etapa, eu quero convidar você a descobrir aí o significado então de rabino e sinagoga. O que é um rabino e o que é uma sinagoga? O rabino, galera, é um líder ali, uma pessoa que tem muito conhecimento sobre a Torá e se torna o líder religioso dos judeus, de uma comunidade de judeus. Enquanto a sinagoga é o templo onde eles fazem ali todo o serviço de adoração. Resposta sugestiva. O rabino, palavra que pode significar professor, mestre ou pessoa grandiosa, é o líder religioso da comunidade judaica. Devido ao seu papel de destaque, ele necessita ser um profundo entendido dos textos religiosos e das leis que regem o judaísmo. A sinagoga, por sua vez, pode ser traduzida como um lugar em que se aprende a conduta, sendo o templo para os rituais do judaísmo. As últimas duas palavrinhas, o Shabá e o Talmud. O Shabá é o descanso semanal para os judeus, é o 7º dia. E eles celebram porque Yahvé, para os hebreus, criou a terra em 6 dias e descansou no 7º. E esse dia de descanso vai do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Então esse é o Shabá, um descanso semanal. Ainda hoje existem no Brasil algumas religiões que seguem essa mesma linha de pensamento, como a Igreja Adventista do 7º dia, que guarda o dia de sábado, que descansa no dia de sábado, que tem aí o seu Shabá, que também é um dia de descanso para os judeus. O Shabá, ou sábado, último dia da semana, é o dia de descanso para a maioria dos judeus, uma vez que ao criar o mundo, Yahvé descansou no 7º dia. Ele dura desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é um livro de regras que complementa a Torá. Ele é mais voltado para questões mesmo corriqueiras e auxilia o rabino na orientação da sua comunidade. Fechou? Vamos lá. Talmud é a palavra de origem hebraica e significa estudo. Essa obra, tão importante quanto a Torá, contém regras, leis, preceitos morais e opiniões sobre as situações concretas. Serve de fonte de consulta para que os rabinos possam orientar os seus fiéis. Beleza, galera? Fechamos então essa etapa de correção e eu quero agora relembrar rapidamente com vocês alguns tópicos que nós analisamos, estudamos nas últimas aulas. Vamos lá então? Olha só, não se esqueça, nesta unidade nós estamos estudando essa grande região conhecida como Crescente Fértil. Uma parte do Crescente Fértil, porque na verdade o Egito nós já estudamos na
unidade anterior. Então, o que nós estamos estudando nessa unidade, professor? Na primeira parte, nós estudamos essa região aqui, ó. Essa região conhecida como Mesopotâmia, que faz parte do Crescente Fértil, certo? A Mesopotâmia, para dar um destaque maior, ó, está nessa região aqui, entre os rios Tigre e Eufrates. Lembre-se que Mesopotâmia quer dizer exatamente isso, terra entre rios. Então, Mesopotâmia é um lugar, é esta região aqui, beleza? Também estudamos, só um detalhe, lembrando aí os principais tópicos, né, da Mesopotâmia. Diversos povos habitaram essa região, sumérios, babilônios, assírios, caldeus, que também foram chamados de neobabilônicos, porque fizeram da Babilônia sua capital. E alguns destaques importantes. As primeiras cidades da nossa sociedade humana surgem aqui na Mesopotâmia. A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, primeira forma de escrita humana, também surge na Mesopotâmia. A epopeia de Gilgamesh, lembra que eu contei para vocês? O primeiro super-herói humano. Eu tenho certeza que você lembra. Então, também ali na Mesopotâmia. O Código de Hammurabi, dos babilônicos, lembra? Primeiro código de leis. Você está reparando que tem muita coisa que é o primeiro. Por quê? Porque é a sociedade mais antiga do Ocidente, a sociedade mais antiga que nós temos vestígios aí. Então tem muita coisa que são os primeiros, os mais antigos a serem encontrados. A religiosidade. Politeístas adoravam a diversos deuses. E eu destaco também a construção dos zigurates, aqueles grandes templos que tinham como objetivo adorar aos deuses. Além de nós estudarmos ali a Mesopotâmia, que é essa região aqui entre rios, nós vamos estudar também dentro do Crescente Fértil o povo de Israel, os judeus, os hebreus, que nós acabamos de estudar dessa região aqui. Lembra? Abraão saiu daqui da cidade de Ur e veio para essa região de Canaã. Então, os hebreus nós estudamos na aula anterior. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os fenícios. Já, segura aí. Principais pontos, então, para nós destacarmos aqui sobre os hebreus. A saída de Abraão de Ur para a região de Canaã, que é essa região aqui, tá? O cativeiro egípcio, que durou 400 anos. Você talvez vai aprender um pouco mais também sobre isso na aula de religião, com a professora de religião. A saída do cativeiro egípcio, chamada de Êxodo, conduzida por Moisés, inclusive que dá origem à Páscoa, a Pessah dos hebreus. Falei sobre também a instituição de 12 tribos ali, que são os 12 descendentes de Jacó, descendentes dos 12 filhos de Jacó, lembra? E essas 12 tribos dando origem, então, ao reino de Israel, que não vai durar muito tempo. Depois de apenas 3 reis, Saul, Davi e Salomão, o reino acaba se dividindo em 2 partes, Judá ao sul e Israel ao norte. E eu disse que essa divisão acabou enfraquecendo o reino que foi dominado por diversos povos. Os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, que eu coloquei entre aspas ali, porque na verdade eram os macedônios, né? Alexandre o Grande, ele era um macedônio, mas vamos colocar ali os gregos, porque ele vai propagar a cultura grega. E os romanos, que finalmente dominam aquela região ali, até que no ano 70 depois de Cristo, revoltados contra os romanos, os hebreus tentam ali fazer uma revolta e acabam sendo sufocados definitivamente. A cidade de Jerusalém é destruída, o templo é destruído e os hebreus então vagam pelo mundo sem um lar, um povo sem um país, sem um estado, e assim eles vão ficar durante muito tempo. Legal? Então, falamos sobre os povos ali da Mesopotâmia, que foram vários, falamos sobre os hebreus, que habitaram essa região aqui. E hoje, galera, vamos falar então sobre os fenícios. Está aqui, ó, página 49 da sua apostila. E eu quero começar te mostrando um pequeno videozinho que rolou na internet por esses dias aí. Olha só.
viu? Você deve ter visto na internet essas explosões que aconteceram em Beirute. Então, este povo que nós vamos analisar na aula de hoje são antepassados dos povos que vivem ali naquela região de Beirute nos dias atuais. São os fenícios. Olha só, ao norte aqui de Jerusalém, então ao norte de Israel, tá vendo? Jerusalém está aqui, um pouquinho mais ao norte, nessa região aqui, vai se desenvolver a Fenícia, próximo aí dos atuais Líbano, Síria e Israel. Vamos fazer uma, olha só, dá para a gente, nesse mapinha, visualizar melhor. Então, o estado de Israel está aqui, o Líbano está aqui, que é onde ocorreu aquela grande explosão, aquela tragédia na cidade de Beirute, e aqui você tem a Síria. E os fenícios habitaram exatamente essa região onde nós temos o Líbano. Inclusive, a imagem que eu tenho aqui atrás, olha só que cidade bonita, exatamente a cidade de Beirute, onde ocorreu a explosão. Vamos conhecer um pouco mais então os fenícios? Vem junto comigo, olha só. Trazendo aqui agora, você percebe que vai ser essa região rosinha, então ó, Jerusalém, a Palestina, mais aqui para baixo, e ao norte aqui, essa parte rosinha, onde hoje nós temos o Líbano, onde vai se desenvolver ali, então, essa cultura, esse grupo chamado de fenícios, beleza? Eu quero começar destacando para vocês o relevo da região. Olha só, essa parte mais próxima aqui do Mar Mediterrâneo é uma parte mais baixa. Só que dá para perceber essas partes mais escuras é onde vão ficando mais elevadas. Tem uma outra imagem que dá para você conseguir visualizar melhor isso aqui. Olha só, é essa imagem, tá vendo? Essa parte aqui, mais próxima do mar. Aqui você tem uma cadeia de montanhas e então você tem a Síria. Qual que é a consequência disso aqui? Como uma pequena parte do território era fértil e a outra era muito quente e árida, com secas praticamente durante o ano inteiro, e também como existia essa alta cadeia de montanhas aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que impedia o acesso para outras regiões férteis, os fenícios acabaram se dedicando muito mais aos atos de navegação, aos barcos. Eles foram para o comércio marítimo. Essa vai ser a principal atividade. Então, se você quiser destacar aí no seu caderno, já destaca. Os fenícios foram grandes navegadores, se dedicaram principalmente à navegação marítima. E olha só, aqui nesse mapa é legal porque tem algumas informações que a gente pode destacar. Você está reparando aqui, ó, verdinho, verdinho, verdinho? Isso aqui são florestas, olha só. Produção de madeira, produção de óleo de oliva. Já eu vou falar sobre todos esses produtos que eles conseguiam nessa pequena faixa que era fértil, eles conseguiam produzir algumas coisas e eles vão vender estes produtos. Vamos analisar um pouco mais os fenícios então. Aqui nós temos uma imagem que traz para nós um pouco mais de como eram esses barcos que eram utilizados pelos fenícios. Você percebe aqui, olha, esse mapa é um mapa que pega a África, pega aqui o Oriente Médio e o Mar Mediterrâneo. E dá para notar que os fenícios eles desenvolveram diversas rotas comerciais aqui pelo Mar Mediterrâneo, utilizando esses barcos. E olha que legal, aqui dá para você perceber um alçapão no barco e onde eles vão colocando essas diversas mercadorias dentro desses barcos aqui, exatamente para levar para diferentes partes da Europa. Dá para olhar aqui também na cidade, olha só, na cidade de Beirute, você consegue ver que tem esse acesso fácil aí ao mar Mediterrâneo. E eu quero destacar com vocês o seguinte, quais eram as principais cidades? Anota isso aí também, as principais cidades fenícias. Olha só, a cidade de Biblos, a cidade de Sidom e a cidade de Tiro. Inclusive, essas cidades elas são citadas na Bíblia também. Você notou ali que o povo fenício está muito perto do povo hebreu, ao norte ali da região de Canaã. Então, esses povos, eles entraram em contato. Por isso você vai perceber que muitas coisas, traços culturais, às vezes elementos do dia a dia, vão estar citados na Bíblia também, desse contato entre hebreus e fenícios. Só que é o seguinte, essas cidades, elas eram completamente independentes umas das outras. Então, Biblos, Beritos, Sidom, essas cidades fenícias, você pode notar que essa faixa aqui, elas eram independentes. Então, os fenícios não chegaram a construir um grande império unificado, com um poder centralizado. Não, cada cidade era independente. Muitas vezes, elas entravam até em conflito umas com as outras. E muitas vezes, uma dominava a outra. Isso acontecia muito, certo? Então, elas eram independentes. Eu quero que você
destaque isso aí, tá bom? E o comércio marítimo, então, era a principal atividade. Tanto que os fenícios são conhecidos como os navegadores da antiguidade, porque eles se dedicaram, se empenharam nesse tipo de atividade. E aqui eu destaquei para vocês, ó, a área agricultável era destinada ao cultivo de cereais, frutas e azeitonas, que eram comercializados. Aqui a gente consegue notar algumas rotas comerciais, olha só, partindo aqui da região da Fenícia, né? E rotas comerciais que eles estabeleceram no Mar Mediterrâneo, você percebe que principalmente aqui no norte da África, eles vão ter vários entrepostos comerciais. Esses povos, os fenícios, vão inclusive fundar algumas colônias no norte da África para facilitar o seu comércio. E os principais produtos, quais são? Bom, um dos principais produtos, sem sombra de dúvida, é o cedro. O cedro é uma madeira de excelente qualidade. Tanto que na bandeira do Líbano, eu destaquei aqui para vocês, olha só, na bandeira do Líbano hoje, você tem aí como árvore, como símbolo do Líbano, exatamente um cedro. Então, na antiguidade, os fenícios já estavam comercializando esse tipo de madeira, importante para fazer barcos, e na Bíblia também cita, diz que quando Salomão foi construir o seu grandioso templo, ele importou um cedro do Líbano, que era um cedro de excelente qualidade. Potes de cerâmica, então eles desenvolviam também a cerâmica, armas de bronze, objetos de vaso, de vidro, tinham também essa técnica do vidro. E só um detalhe, muitas coisas aqui, além de fabricarem, eles também importavam, compravam de outros povos e saíam para vender no Mar Mediterrâneo. Olha só, azeitona, né, que eles faziam o azeite de oliva, o óleo, o azeite de oliva que era muito valioso e era vendido. Perfumes, aí você pode falar, nossa, professor, eles já usavam perfumes? Amiguinho, você está pensando o quê? Que o pessoal andava fedido na antiguidade? Não. Quem, assim, é claro que muitas vezes não era o povão, né? Mas as elites, principalmente, sempre andava com uma série de situações aí que, ó, era de fazer inveja. Joias, olha só, joias também que era muito fabricado ali no Egito, o pessoal do Egito também fazia joias assim de excelente qualidade, e tudo isso era comercializado. Vamos seguindo. Objetos de marfim, também muito comercializado pelos fenícios. Você repara, então, que esses caras, eles utilizavam diversos tipos de produto. Eles compravam produtos, fabricavam produtos e assim comercializavam e acabavam conseguindo ter uma boa condição social. Esse aqui é o ponto principal que eu quero destacar para vocês entre os produtos comercializados. Os fenícios receberam esse nome dos gregos. Os gregos os chamavam de phoenix, que quer dizer os vermelhos. Sabe por quê? Porque eles desenvolveram uma técnica incrível. Eles pegavam esse animalzinho aqui, tá vendo? É um caramujinho. E eles extraíam, tá vendo aqui essa pessoa no desenho? Ela está fazendo exatamente isso. Ela está extraindo essa tinta. Olha só, dá para você observar aqui, ó, a tinta do caramujinho. E eles utilizavam essa tinta para tingir os tecidos. E aí eles vendiam esses tecidos vermelhos. Reparou, então? Tecido vermelho hoje parece uma coisa normal, mas na antiguidade era um negócio incrível. Como é que eles conseguiam isso? Então, os gregos acabaram dando esse nome de os vermelhos, os fenix. Ficou, então, os fenícios. Inicialmente, como eu disse para vocês, esse comércio ele era feito através de caravanas do deserto da Arábia. Eles compravam diversos produtos. Eu coloquei aqui, ó, a lã da Mesopotâmia, o linho e o marfim, pedras preciosas do Egito. Compravam isso e depois revendiam. Beleza? E para facilitar, como eu tinha dito também anteriormente, né, para facilitar a atividade comercial, os fenícios eles vão fundar diversas colônias ali no norte da África, que dá para você observar algumas, e vão desenvolver uma rica rota comercial aqui para vender em várias partes do mundo antigo. Vou destacar para vocês essa cidade aqui. Anota, ó, principal colônia dos fenícios, Cartago. Sabe por quê? Lá na frente, essa cidade de Cartago vai desafiar o poder da cidade de Roma. Nós vamos ter uma grande guerra aí entre Roma e Cartago. E quem vencer essa guerra vai dominar a antiguidade. Mas isso vai demorar um pouquinho ainda, tá? Vai demorar. Nós vamos chegar lá, mas vai demorar. Então, eu só quero que você destaque, não se esqueça que Cartago é uma cidade existente no norte da África e que foi fundada pelos fenícios dentro desse contexto aí de expansão comercial aqui pelo Mar Mediterrâneo. Beleza? Olha só,
Aqui dá para você perceber aí, então, mais uma vez, o porto da cidade. E tem uma outra imagem que eu quero te mostrar que ilustra melhor ainda. Olha só, é essa imagem aqui. Olha que legal. Isso é nos dias atuais, tá? São alguns resquícios que ficaram ali da antiguidade. Você pode visitar lá, e aqui você tem o mar. E aqui tem uma imagem que foi construída a partir destes monumentos que ficaram da antiguidade. Então, a partir do que nós temos na realidade, temos aqui um desenho que reconstrói como era esse porto aqui em uma cidade fenícia. Beleza? Galerinha, para poder dar conta desse comércio, os fenícios criaram uma coisa muito legal também. Criaram um alfabeto que era composto por 22 sinais que representavam um som de consoante. Por que esse alfabeto é importante? Ele vai dar origem ao nosso alfabeto, que é um alfabeto fonético. Professor, o que é um alfabeto fonético? Na língua dos egípcios, que nós estudamos lá atrás, lembra? Os hieróglifos, cada símbolo representa uma ideia. Você tem um passarinho ali, é muito diferente do nosso. No nosso alfabeto, cada símbolo representa um som, não é? Então você tem assim, ó, um símbolozinho que representa a letra A. E o que é o A? A é apenas um som. Então, cada símbolo não representa uma ideia, cada símbolo representa um som. E esse alfabeto fonético foi criado pelos fenícios. Então, se eu perguntar no próximo quiz aí, você já fica esperto, hein? Anota. Qual a principal contribuição que os fenícios deixam para nós? O alfabeto fonético. Depois, os gregos vão pegar esse alfabeto aí e vão acrescentar as vogais. E aí chegamos a algo muito parecido com o que a gente usa na atualidade. Beleza? Dentro da sociedade fenícia, só uma rápida passagem aqui, nós podemos dividir entre a aristocracia, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Tá? A aristocracia era formada basicamente pelos grandes comerciantes marítimos, aqueles que iam para o mar, ganhavam muita grana, ou pelo menos que comandavam esse comércio, ganhavam muita grana, então esses caras mandavam na cidade. É só isso que você precisa saber. E para fechar um pouquinho sobre os aspectos religiosos dos povos fenícios, que eram politeístas, ou seja, adoravam diversos deuses e representavam seus deuses de maneira antropomórfica. Professor, o que é antropomórfica mesmo? Com forma humana, beleza? Cada cidade, assim como no Egito, cada cidade adorava os seus próprios deuses. E o deus, eles chamavam os seus deuses de Baal, que quer dizer Senhor. Então, Baal não é um deus. Baal é um título, é o principal deus daquela cidade. Existiram vários ali. Cada cidade adoravam os seus próprios deuses. Beleza? Galerinha, eu vou ficando por aqui nessa aula. Faça a sua atividade aí na apostila e a gente se encontra na próxima aula para dar continuidade, porque nós vamos conhecer os persas. Beleza? Beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.